Boa noite, Silvana, Carlos, Salomão, Simone, Elisete, bem-vindos. Mais uma noite estamos aqui, né, para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos aguardar, assim, 5 minutinhos, né? Acho que é o tempo que o pessoal vai se organizando, vai entrando, certo? Para a gente poder começar. Oi, Silvana. Podem ir interagindo aí. Vocês, pessoal, oi Carlos, tudo bom? Pessoal que Ezequiel do suporte, não sei se você está aí. O pessoal já recebeu a apostila, Ezequiel? Ou vocês mesmos, alunos? Eu já enviei. Receberam? Ai, que ótimo. Pronto, bom demais. Ótimo. Hoje eu vou. Que coisa boa, que bom, Salomão. Vou falar um pouquinho de verbo, né? Que ficou combinado na aula passada. Foi uma classe que eu não me estendi, não falei quase nada, falei só do conceito. Oh, que ótimo, Silvana, é bom mesmo imprimir. Eu gosto também sempre de imprimir. Eu não gosto de trabalhar com material em tela, não. Para estudar, né? Eu leio uma coisinha curta, mas para estudar mesmo eu gosto de imprimir. Aí, como eu disse a vocês, né? Nós não vamos resolver as questões da apostila, certo? Por quê, professora? Porque nós vamos priorizar, né, trazer sempre para cá, para a nossa sala de aula, questões da banca, se tiver, né, dependendo do conteúdo que a gente esteja trabalhando, e bancas afins, né, que tenha a mesma estrutura dela. A apostila que vocês receberam tem, não sei se já conseguiram dar uma olhada, né? Tem um bloco de questões a cada conteúdo concluído, tem um bloco de questões, questões de várias bancas, certo? Algumas no nível da UPA, outras no nível mais elevado, mas isso também não compromete os estudos de vocês, porque o importante é a gente nivelar por cima, né? Mas aqui para a nossa aula, eu vou ficar sempre trazendo, depois da teoria, os questões mais próximas, né? E da banca, se houver, tá certo? Então, vocês resolvam também as questões da apostila, porque serve como atividade, né? Eu não sei, né, de vocês, quem já tem experiência aqui com o estudo para concurso, mas eu costumo dizer para os meus alunos que estudar para concurso, né, é diferente do que nós estudávamos no passado, que a gente estudava muito no campo da teoria, né? Teorizando, nós não éramos de resolver questões, a gente deixava para resolver na hora da prova, ou uma atividade, se houvesse. E estudar para concurso é diferente. A gente tem que ir teorizando e resolvendo. É por isso que a cada bloco eu já coloco as questões, né, para que vocês, né, possam praticar, porque essa prática, né, quem vai dar também condições a vocês de no dia da prova ter mais segurança. E outra, cada questão, né, é uma realidade. Às vezes você sabe a teoria, né, mas na hora de analisar a questão, na hora de interpretar a questão, às vezes a gente se amarra no enunciado da questão. Então a gente tem que criar esse hábito de resolver questões, né, os concurseiros, os novos concurseiros que estão aqui, criar esse hábito de resolver questões para que na hora da prova também não haja desespero, né? De preferência, quem tiver mais tempo, resolver questões com tempo, né? Com simulação de tempo. Ah, quantas horas eu vou ter para fazer a prova? Tantas horas. Quantas questões eu terei? Tantas. Então, deixa eu me testar, né? Para ver se você vai ter a condição. Às vezes a gente tem a condição científica do conhecimento, mas na hora bate o desespero,
né? É por isso que é importante simular essas situações, porque a gente acha que não vai dar tempo. Então, nesse processo que vocês estão agora de estudo, é o processo de vocês irem, principalmente quem não prestou ainda nenhum concurso, né? Quem está pela primeira vez, é o momento de vocês irem já se experimentando, né? Se testando para quando chegar no dia da prova não ser tão preocupante, tá certo? 5 minutinhos se passaram, tá bom? E aí, em respeito a quem já chegou, nós vamos começar a nossa aula. Quem, né, for chegando, ainda bem que não é sala de aula normal, né? A gente nem percebe quando os colegas vão chegando, é diferente da sala de aula presencial, que aí sempre chama atenção, né, a chegada de um colega, mas aqui é de uma maneira mais discreta, né? Nesse ponto, o virtual nos ajudou. Só não ajuda muitas vezes na questão da timidez, né? Porque ficam calados, às vezes têm medo de interagir, vergonha de falar, enfim. Vamos lá. Eu disse que hoje eu iria começar pelo verbo. Quem já deu uma olhada no material que eu mandei hoje, né, o TD da aula de hoje, já deve ter percebido que nós vamos focar. Semana passada eu falei sobre morfologia, né? Vou falar só um pouquinho sobre verbo, porque ficaram 2 questões para a gente resolver sobre ele, né, do TD da aula anterior. E em seguida nós vamos focar na acentuação e na significação das palavras, homônimas, parônimas, que são conteúdos que estão nos 3 programas, né? Fundamental, médio e superior. E a banca tem mostrado, né, ao longo aí dos anos, que ela vem trabalhando sim. Cada prova ela traz uma questão de acentuação, cada prova ela traz uma questão de significação das palavras, ou de sinônimo, ou de parônima, ou de homônima. Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso hoje, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela, já vou compartilhar o material que vocês têm da apostila, certo? Lá onde tem verbo, para a gente falar um pouquinho aí, deve estar abrindo, sobre verbo, e aí nós vamos resolver as 2 questões da aula passada, certo? E em seguida, vamos para a teoria da aula de hoje. Bora lá, abriu aí. Deixa eu ampliar para cá. Vou descer um pouquinho rápido aqui, porque para poder ir lá para o verbo. Depois eu vou voltar, porque a acentuação e a significação das palavras está mais no início. Ó, a apostila está bem completa. Eu coloquei todo o conteúdo que vocês vão precisar. Pronto, verbo. Está bem aqui já. Ó, o que eu quero é falar sobre verbo, né? Eu já disse na aula passada, a gente já falou um pouquinho, né, que verbo é aquela palavra que indica ação, que indica processo, que indica mudança de estado, né? Na verdade, depois do substantivo, né, o verbo é outra classe muito importante, né? Na verdade, as 2 classes mais importantes, né, dentre as 10 que nós temos, são substantivo e verbo. Substantivo porque nomeia os seres, né? Dá nome a tudo que existe, seja no mundo real ou no mundo imaginário. E o verbo porque é em redor dele que a gente constrói a estrutura sintática, né? A gente constrói o que a gente chama de oração. O que é oração? É toda frase que tem verbo. Ah, professor, então só vai ser frase se tiver verbo. Não. Pode ser frase sem ter verbo, é claro. Quando eu digo que lindo, né? É uma frase. Eu me expressei dentro de um contexto, tem significação aquilo que eu estou dizendo. Frase é todo enunciado, né, que possui sentido completo, tenha verbo ou não. Agora, quando tem o verbo, né, nós vamos chamar de oração. E aí, o verbo é ele que traz a informação principal para que a gente saiba quem é o sujeito da oração, né, para que a gente saiba quem é o complemento da oração. Tudo vai girar ao redor do verbo. Então, é uma classe muito importante. As bancas, quando elas vão cobrar, né, em sua grande maioria, a UPA, né, faz isso, ela focou nas últimas provas, ela focou na relação
do modo e do tempo, né? Do modo verbal e os tempos verbais. Porque, na verdade, gente, aprenda um detalhe: o concurso, seja qual for, a banca, seja qual for, ela não vai focar no conteúdo mais simples, ela vai focar no que é mais complexo de cada conteúdo. O que é que a gente tem mais dificuldade de entender no verbo? É justamente os tempos verbais, né? Conjugar esses verbos e os modos, porque a forma que foi colocada para nós, a questão do verbo, se a gente tinha dificuldade em algum conteúdo gramatical quando nós éramos adolescentes, né? Esse era o verbo, porque foi colocado para nós a as terminações verbais. Era assim que a gente trabalhava. Aprendia por modelo de conjugação, pegava-se uma tabela, né? E decorava-se o final, né, dos tempos verbais e memorizava-se aquilo ali e ia trabalhando sem pensar. É tanto que muitos aqui, eu até mesmo durante muito tempo da minha vida, eu não sabia a diferença entre um pretérito perfeito, um imperfeito e um mais que perfeito. Eu sabia o que era pretérito, que é algo que aconteceu no passado, né? Que a gente chamava até de passado. E ainda chama, mas a gente já usa outra nomenclatura. E a gente não sabia a diferença, né, entre futuro do presente e futuro do pretérito. A gente simplesmente decorava. E quando chegava, como era um modelo, né, quando chegava nos verbos irregulares, que são aqueles que não têm modelo, aí a gente se perdia. Por quê? Porque a gente não trabalhou a conjugação verbal pela relação semântica de cada tempo, que é assim que se trabalha hoje em dia. Eu tenho que entender o que é cada tempo, e aí eu não preciso decorar nada. Porque quando eu penso, né, que determinado tempo está relacionado a tal processo, eu vou lá e encaixo o verbo. Ah, professora, do jeito que a senhora fala, parece que é muito fácil, né? Mas vocês vão verem quando eu rapidinho aqui explicar essa noção semântica do tempo verbal, como não tem mistério, né? Mas a forma que nos foi ensinada era completamente diferente, certo? Porque minha professora não sabia de memorização, não era de compreensão, certo? Não é porque sua professora não soubesse, é porque ela foi condicionada a ensinar de um outro jeito. Então, para a gente entender os tempos, a gente precisa compreender os modos. O que são modos verbais, né? Os modos são ações mentais, né, que você faz inconsciente na hora de conjugar um verbo. Por exemplo, eu tenho 3 modos: indicativo, subjuntivo, imperativo. Vocês estão vendo aí na tela, né? O que significa essa ação mental relacionada a cada um desses modos? O indicativo é o modo das certezas. Então, toda vida que eu quero falar algo, né, para dar uma certeza, eu estou usando o modo indicativo. É inconsciente, eu digo, por exemplo, ó, eu irei viajar, eu vou viajar. Veja que o verbo ir, né, irei, vou, né, eu fui, né, mesmo sendo passado, eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, o modo indicativo é aquele modo que indica as certezas. Seja uma certeza no presente, seja uma certeza de algo que já aconteceu, né, no pretérito, seja de algo que ainda está para acontecer, que é o futuro. O modo subjuntivo é o modo das possibilidades. Então, quando você vai falar para indicar alguma possibilidade, né, inconsciente, a sua ação mental, né, vai dizer, né, ó, eu disse eu vou, ou então eu irei, ou então eu fui. Já no subjuntivo, pensa, é o modo das possibilidades. Então, quando eu for, né, se eu fosse, né? Então, é sempre, né, pensando em algo que poderia acontecer ou hoje, porque o subjuntivo também tem presente, ou poderia ter acontecido no passado,
ou poderá, né, acontecer no futuro, certo? E o modo imperativo é o modo, né, da ordem, do pedido, do desejo, né? Faça isso, né? Vá para tal lugar, certo? É quando eu quero a ação mental, né, do imperativo, é quando eu quero indicar na minha fala, né, ordem, pedido ou desejo. O imperativo, ele não tem tempo, certo? Ou eu uso o imperativo afirmando, né? Faças isso ou não faças isso, certo? Ou eu uso o imperativo, né? Negando, não faça, não vá, certo? E aí, ó, vocês têm a explicação sobre cada um dos modos. Isso que eu falei, tá bom? Eu não vou ficar lendo a apostila porque não tem sentido, né? Mas aí vocês vão acompanhando tudo que eu vou dizendo, né? Vai estar posto aí muitas vezes em outras palavras, mas é isso. Então, com relação, né, aos tempos, eu não vou falar de flexão de número, que é singular, plural, né? Não é tão importante, eu vou focar logo nos tempos. Os tempos básicos são três, né? Presente, pretérito e futuro. Eles irão variar de acordo com o modo, certo? Cada modo, aqui eu já desço para a classificação, vou descendo aqui porque. Será que eu não coloquei, Jesus amado? Eita, deixa eu olhar, só um minutinho, gente, estou rolando a tela aqui. Eu não coloquei os tempos aqui, mas eu acrescento, eu mando acrescentar. Eu esqueci de especificar cada tempo, mas eu vou falar rapidinho, tá bem aqui na tela? Ó, como é essa questão da noção de tempo? A banca de vocês, até onde eu vi, ela não pede classificação de tempo. O verbo destacado está em que tempo? Pretérito perfeito? Mais perfeito? Não. A maioria das questões, inclusive umas que nós vamos resolver já já, né, pede para você flexionar o verbo. Mas aí a gente precisa ter essa noção de tempo verbal. O modo indicativo, ele tem 6 tempos. O modo subjuntivo tem 3. E o imperativo, como eu falei, não tem tempo, certo? Como é que eu vou entender o modo indicativo? Presente. Algo que está acontecendo agora. Não é o modo das certezas? Então, eu estou aqui. Vamos pegar um verbo cantar? Eu canto, né? O verbo ser, né? Que é um verbo anômalo, que é muito, sofre muitas alterações. Eu sou, né? Presente, certo? Então, é sempre quando eu quero indicar algo que está acontecendo. A gente não tem dúvida muitas vezes no presente. Pretérito. No indicativo são 3 pretéritos: perfeito, mais que perfeito e o imperfeito. Depois eu mando isso mais explicadinho para vocês, é porque essa apostila ela não tem esse detalhezinho, mas eu acrescento. Olha, então, o que é o pretérito perfeito? Vou até escrever aqui no bate-papo, certo? Pretérito perfeito. Ó, eu tenho que pensar que os 3 são passado, né? Ações que já aconteceram. Porém, o pretérito perfeito é uma ação totalmente concluída. É algo como se tivesse, se eu quisesse dizer que aconteceu, suponhamos, ontem, passou totalmente. Por exemplo, vamos pegar o verbo cantar. Cantei. Né? Vamos pegar o verbo amar. Amei. Vamos pegar um verbo que termina em IR. Sorri. Eu sorri. Né? Termina em ER. Eu recebi. Certo? Vamos pegar um verbo que sofre alterações. Verbo ser. Eu fui. Né? Então, eu fui criança. É o verbo ser no passado. Né? E aí, ó, vamos pegar o verbo poder. Né? Eu pude fazer tal coisa. Então, dá ideia de ação totalmente concluída. Já o pretérito imperfeito, né, vai dar uma ideia, pretérito imperfeito, vai dar uma ideia de uma ação inacabada. Como assim, professora? Uma ação inacabada. É uma ação que foi interrompida. Por exemplo, eu cantava quando você chegou. Eu amava, eu podia fazer tal coisa, mas é como se eu tivesse sido interrompida. Eu era, né? O verbo ser é bem diferente, né? Eu era criança. Então, o pretérito imperfeito é para dar essa ideia de que a ação
não foi totalmente concluída. Então, vamos só pegar, cantar para a gente entender. O pretérito perfeito, cantei. O imperfeito, eu cantava. Né? Então, eu estava cantando, mas eu fui interrompida por alguma coisa. Né? Vamos pegar um outro verbo, sonhar. Eu sonhava. Um outro verbo aí mais haver, o verbo haver, havia, né? Eu havia feito tal coisa. Então, é sempre a ideia de ação que não foi totalmente concluída. E o pretérito? E aí, gente, se você pensar antes, né, de analisar, você vai olhar para o verbo e vai dizer, tá me dando ideia de quê? Ação totalmente concluída, ação interrompida, inacabada, ou então mais que perfeito, que é pretérito mais que perfeito, né? É aquela ação, é uma ação, né, concluída instantaneamente. Instantaneamente. Como assim, Sandra? Instantaneamente. Algo que foi concluído naquele instante, quer dizer, que acabou de acabar. A gente não usa com frequência o pretérito mais que perfeito. É tanto que a gente diz assim, ó, eu fiz isso agorinha. A gente não diz eu fizera, né? Eu cantara, para dizer que acabou de cantar. Não, a gente diz eu cantei nesse instante, né? Para dar essa ideia de uma ação instantânea, que foi concluída naquele momento. Então, ó, pretérito perfeito, uma ação totalmente concluída, é como se tivesse sido ontem. Pretérito imperfeito é uma ação inacabada, interrompida, e o mais que perfeito é uma ação que foi concluída, mas foi naquele instante. Ó, pegar o verbo poder. Eu pude, pretérito perfeito, passou. Eu podia, o imperfeito, né? Foi interrompido por alguma coisa. E o mais que perfeito, eu pudera. A gente não diz isso, né? Para dar a ideia de que eu posso agorinha. Não, eu pudera resolver, né? Então, eu sonhei, pretérito perfeito. Eu sonhava, ação interrompida, imperfeito. Eu sonhara, terminei de sonhar, pretérito mais que perfeito. Tudo bem, minha gente? Foram chegando, cadê o povo? Foram chegando, ficando aí caladinhos. Estão entendendo, vão me dizendo. Professora, eu não entendi, foi nada. Eu repito, certo? Se for preciso. Mas eu quero que vocês tenham pelo menos a noção, né? Dos tempos verbais. E o futuro? Do indicativo, nós estamos falando do indicativo ainda. Que bom, Salomão. O futuro do indicativo são dois futuros, né? Futuro do presente, só lembra o imperfeito, imperfeito é do Kiko. Exato, Márcio, é desse jeito. Ó, e o futuro são dois, né? Quer falar, Marcelo? Marcelo levantou a mão. O futuro, né? Futuro do presente, futuro do pretérito. Eu costumo dizer e pensar assim: o que é o futuro do presente? É um futuro que realmente vai acontecer. Eu irei, eu cantarei, eu farei, eu direi. Ah, professora, a senhora só está falando da primeira pessoa. Gente, eu costumo dizer que quando você consegue desvendar a primeira pessoa, você faz as outras, né? Eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos, vós irei, né? Vós ireis, eles irão. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Então, você tem que pensar, né, que o futuro do presente é um futuro certo. E o que é o futuro do pretérito? O futuro do pretérito é um futuro condicional. É um futuro que vai acontecer, mas depende de algo. Quer dizer, só acontece com uma condição imposta. Ó, eu iria, se você me convidasse. Eu cantaria, eu diria, eu faria. Então, futuro do presente, futuro certo. Eu irei, eu farei, eu cantarei, eu serei, né? Futuro do pretérito, futuro depende de algo. Eu iria, eu cantaria, eu seria, certo? Então, o indicativo, 6 tempos. Um presente, 3 pretéritos, que eu já falei, e 2 futuros.
E o subjuntivo, que é o modo das possibilidades, nós já falamos, só tem 3 tempos. Um presente, ó, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, acho que alguém, Ezequiel, acho que alguém, sem querer, mexeu na tela. Será que Ezequiel está acompanhando? Está compartilhando a tela de alguém. Vocês estão me vendo agora e a apostila também bem pequenininho. Deixa eu ver. Ezequiel, cadê Ezequiel? Vou tentar falar com ele aqui no celular. Opa, caiu a reunião? Gente, estão compartilhando outra coisa aí. Pronto, voltou. Pronto. Então, o pretérito, ainda minha tela também está como compartilhamento. O pretérito, o subjuntivo, 3 tempos. Um presente, né? Lembra que é o modo das possibilidades. Quando eu cantar, quando eu for, quando eu puder, quando eu disser. Ou, desculpa, estou falando já do futuro. Né? Talvez eu cante, talvez eu faça. A gente, quando aprendeu na escola, a gente aprendeu que o modelo de conjugação tem o quê, né? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que eu faça, que tu faças, que ele faça, que eu possa, que tu possa, né? Só que na prática, na fala, no nosso dia a dia, esse que não aparece. O que é que vai aparecer? É um advérbio de dúvida. Talvez eu cante, talvez eu faça, possivelmente, né? Eu resolva tal coisa. Então, sempre repete o futuro do pretérito. Repito sim, Márcio. Ó, no indicativo, nós temos 2 futuros, tá? Eu vou mandar isso escrito para vocês, viu, gente? Porque a apostila não tem esse detalhe, eu só falo dos tempos básicos. No futuro, né, no presente, no indicativo, nós temos 2 futuros: futuro do presente, futuro do pretérito. Futuro do presente é o futuro certo. Irei, farei, cantarei, direi. Futuro do pretérito é um futuro, você pode até colocar em uma observação, que a gente chama de condicional, certo? Depende de algo para acontecer. Eu faria, eu cantaria, eu diria, eu poderia. Sempre vai depender de algo para acontecer. Tudo bem, Márcio? Então, já no subjuntivo, nós só temos 3 tempos: o presente, né? Talvez eu cante, talvez eu faça, talvez eu vá. O pretérito que é imperfeito, tá? Então, se eu fosse, se eu cantasse, se eu dissesse, né? Que é algo que poderia ter acontecido, a ideia de pretérito imperfeito do subjuntivo é isso, é algo que poderia ter acontecido no passado. Se eu fizesse tal coisa, né? Então, e o futuro é algo que pode acontecer amanhã, quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer. Então, sempre dando ideia de algo que poderia ter acontecido. Gente, eu só mandar um áudio aqui para Ezequiel, que eu acho que a tela está meio esquisita. Oi, Ezequiel, dá uma olhadinha lá no compartilhamento de tela, porque eu acho que alguém mexeu e ficou meio esquisito lá. Pronto, que bom, Marcelo. Vamos lá, então. Ó, gente, o que eu queria falar de verbo para vocês era isso. Os 3 modos, indicativo, subjuntivo, imperativo, já vimos a diferença, e falar desses tempos que são mais importantes, tá bom? No decorrer Professora, Pois não? licença, sou eu, Márcio. Pois não, mas... Antes da senhora ir para o outro assunto, eu lembrei de algo, que o futuro do. Eu pedi para a senhora falar sobre o futuro do pretérito, aí eu lembrei que o Sim, futuro do pretérito ele pode ser usado como uma forma de polidez, né? Mas sim, dando a certeza, tipo assim, eu chegar numa lanchonete e dizer, gostaria de uma xícara de café. Aí o exato, rapaz pode olhar para mim e dizer, "Oxe, você não quer mais?" Aí você pode olhar para ele e dizer, não, eu estou falando de uma forma polida. Que eu lembrei que exato. a professora falou isso aí uma vez. Mas assim, ó, se a gente for observar, Márcio, é uma forma de polidez, isso é um fato. Mas quando a gente diz eu gostaria, não é que você não quisesse, né? Porque fica uma ideia assim, não quer mais, né? Eu queria tal coisa, não quer mais. É porque a gente sabe
que o nosso querer depende de algo, né? Então, essa ideia de pretérito, né, do futuro do pretérito, do futuro que depende de uma condição, é quando você chega lá, eu gostaria de uma xícara de café. Poxa, eu gostaria, porque pode ser que não tenha café, né? Café tá E é uma acabado. forma educada de falar também, né? Sim, é muito mais do que você dizer, né? No imperativo, me dê uma xícara de café, não é verdade? É muito mais refinado, né? Boa colocação. Ó, então, gente, vou parar o compartilhamento aqui. Era isso de verbo que eu achava que precisava, né, focar com vocês. Vou abrir aqui as duas questões da aula passada, certo? Para a gente resolver e passar para a aula de hoje, o material da aula de hoje. Um minuto. Vou compartilhar. Professora Sandra, boa Oi? noite. Boa. É bom estudar também pela apostila, né? Oi? É bom estudar também pela apostila, né? É sim, é sim. Se você não tiver nenhum outro material de apoio, a apostila ela está bem completa, certo? E você pega seu programa lá e vai trabalhando os conteúdos pela apostila. Ou pode estudar por ela. Tá certo. Ó, gente, se vocês já estão vendo, então não. Vamos ver agora. Ficou da aula passada, as questões ficaram, né? 6 e 8. Vou abrir aqui, tá? Vamos ver se está dando certo. Não tá normal aqui, não. Vocês estão vendo aí o compartilhamento? Eu acho que não estão vendo, não. Está compartilhando a minha tela, como se estivesse espelhada. Oi, Ezequiel, dá uma olhada. Salomão, o pessoal do suporte, ele manda no grupo, certo? O material. E os gabaritos eu resolvo as questões em sala e as aulas ficam gravadas e aí você pode ver a aula toda comentada, viu, Salomão? Que o gabarito vai estar lá. Das questões extra, tá? O que tiver na apostila, que a gente não vai resolver aqui, eu já expliquei, a apostila é um material de suporte teórico, tem muitas questões, mas lá tem um gabarito das questões, certo? Isso. Salomão, você não tem o TD de hoje? Você não tem, Salomão, o TD de hoje? Professora, O passado que não tem, tá. Oi, Carlos. se esse TD da senhora for em PDF, é só a senhora abrir no navegador e compartilhar a guia. Sim. Deu certo agora. É porque estava compartilhando, era outra tela, não era essa, não. Deu certo. Ó, vamos lá. Ficaram as questões 6 e 8, tá? Aqui, ó, 6. A questão, a banca diz assim, ó, complete as lacunas das frases abaixo com a forma adequada da conjugação dos verbos entre parênteses. Veja, ela não diz em que tempo é, mas pela compreensão da frase, né, pela compreensão do contexto, eu vou entender. É por isso que é importante eu saber, né, a semântica, o sentido dos tempos, porque pelo contexto eu vou entender como é que eu devo colocar o verbo, não é assim? Então, ó, muitas brigas entre o árbitro e os jogadores no jogo de ontem. Se foi ontem, como é que eu vou colocar o verbo, né? Houveram, houve, tá? Aí vou deixar vocês pensando. Teus irmãos, tu e eu, ó, isso na próxima semana. O verbo é comprar. Se eu vou fazer algo na próxima semana, né? É algo que está dizendo com certeza, né?
Como é que eu vou colocar? Próxima. Marido e mulher durante a discussão, ó. E o verbo é ofender com a partícula se, né? Porque o verbo ofender, ele é utilizado também de forma recíproca, né? Como é que vai ficar a forma? A outra, cerca de 10 mil funcionários, ó. Aí o verbo é aderir, né? Se foram 10 mil, aí eu vou olhar também a flexão, plural, né? Primeira pessoa, segunda pessoa. E a última, os Estados Unidos da América, né? Aí o verbo é eleger um novo presidente. Vou deixar vocês olharem aí as alternativas. Podem sugerir o gabarito no bate-papo. Professora, Hum, com licença. Antes do pessoal aí dar o gabarito, deixa eu ver se eu botei letra D, né? sim, Ofenderam, sim, sim. É, essa questão de verbo é muito engraçado, né? Porque a gente percebe que o presente, ele pode indicar passado, que é o presente histórico, né? Geralmente a gente exatamente. vê nos livros de história, né? Dom Pedro, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, né? Ó, Exato. presente, é o É, presente histórico. é o E presente. até, e até o presente às vezes serve como passado. A gente no dia a dia diz de jeito. Amanhã eu vou à sua É, casa, é, né? é verdade. É Porque, bem assim, engraçado isso Márcio, aí. eu costumo dizer, na coloquialidade, no dia a dia, né, essa questão do tempo verbal é muito variável. Por que a gente também tem muita dificuldade com a norma padrão? Porque a gente usa com muita flexibilidade no dia a dia. Por exemplo, a gente raramente, é como você disse, a gente usa o presente para indicar o passado, dizer, eu vou na sua casa amanhã. Ó, eu para indicar o futuro, ó, eu vou. Não é eu vou, é eu irei, né? Eu não sei que é futuro, mas aí o que é que a gente faz? A gente coloca o advérbio de tempo, ó, eu vou amanhã. Fica a ideia de futuro, mas você utilizou o tempo presente, Mas né? É está errado justamente, a gramática veja só, normativa, ela abre exceção. pela norma padrão, né? É eu irei. Se a banca disser de acordo com a norma, é eu irei. E a banca sempre vai dizer assim, se ela manda a gente estudar gramática, né? Ela vai dizer, é por isso que a gente vê muitas vezes nas questões, está correto, né? Gramaticalmente correto, certo? Do ponto de vista linguístico, tá ok. Por quê? Porque eu consegui me comunicar. Você entendeu que eu vou amanhã. É futuro, certo? Do ponto de vista linguístico, da comunicação. Do ponto de vista gramatical, o tempo adequado é eu irei amanhã. Só que a gente sabe que a gramática, né, normativa, ela é cobrada nos concursos de um jeito, certo? A regra pela regra, mas na fala, no dia a dia, né, existem muitas flexibilidades. Por exemplo, a gente está vendo aí o verbo haver, né? A gramática padrão diz que o verbo haver, ele é impessoal no sentido de existir, ele não tem plural, certo? Então é houve, né? Aí a gente diz houveram, né? Para dar ideia de plural como se existisse, mas para a norma padrão não existe. Então, houveram está errado do ponto de vista gramatical? Está sim. Você compreendeu o que eu queria dizer que era muitas coisas? Compreendeu, mas gramaticalmente está incorreto. E para o concurso, o que vale não é o ponto de vista discursivo da compreensão. O que vale para o concurso é do ponto de vista gramatical, certo? A menos que seja uma questão de interpretação. Houve compreensão entre os falantes? Houve, né? Quando eu digo eu vou amanhã, você compreendeu. Agora, está correto do ponto de vista gramatical? Não. É tanto que muitas bancas fazem isso. Nos questionam com relação ao sentido e à correção gramatical. O Sebraesp, né, que é a banca mais famosa que existe, que é a antiga CESP, né? Ela trabalha muito com esse tipo de questão. A reescritura da frase do ponto de vista semântico, do sentido, e do ponto de vista gramatical. Ela pergunta: compromete o sentido? Compromete a gramática? Porque às vezes eu entendo, mas está errado. Nós vai. Do ponto de vista gramatical, está errado. Mas você não entendeu o que eu queria dizer, que era nós tudo junto? Entendeu?
do ponto de vista semântico é uma coisa, do ponto de vista gramatical é outra, certo? Certo. Então, vamos lá. Valeu, Estão obrigado. dizendo que é a letra D. Vamos olhar a letra D. Ó, houve muitas brigas, né? Lembra, verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. A gente vai ver isso na concordância, né? Mas é verbo. O segundo, teus irmãos, tu e eu, né? Compraram, né? Compraremos, no caso aí, comprarão ou compraremos? Ó, se é teus irmãos, tu e eu, se tem a primeira pessoa, eu, então eu tenho que usar o nós, certo? Sempre que tiver primeira pessoa, junto de outras pessoas gramaticais, eu tenho que usar nós, no plural. Então, é nós compraremos. Isso na próxima semana. Marido e mulher, houve troca, reciprocidade, ofenderam-se, né? E o último, os Estados Unidos da América aderiram, né? Então, gabarito, corretíssimo, letra D, ok? Próxima questão sétima questão, vamos lá. Ou sétima não, nós já fizemos, né? Só falta a 8. Pronto, ó, tempo verbal. Tempo verbal. Os modos verbais da frase. As crianças expõem trabalhos literários que o professor desenvolve em sala de aula. Então, nós temos dois verbos, expor e desenvolver. Como é que eu vou pensar no modo verbal? Está dando ideia de certeza, de dúvida ou de ordem? É isso que a gente vai pensar, para entender que modo é. Márcio já falou. Isso, né? As crianças expõem, né, uma certeza, né? E o professor desenvolve. Os dois estão no presente, mas não é isso que a banca está questionando, ela está questionando a ação mental, que é justamente a certeza, né? O modo indicativo. Então, os dois verbos estão no modo indicativo. Tudo bem? Prontinho. Salomão, que tinha falado sobre o TD da aula passada, é só você pedir no grupo, Salomão, que eles mandam para você, tá? Só pedir que Ezequiel disponibiliza lá no grupo. Vamos lá, então, para o material da aula de hoje. Nós vamos começar. O TD tem dois blocos. O bloco da acentuação, o bloco da acentuação e o bloco da significação das palavras. Deixa eu só fechar isso aqui. Professor, enquanto a senhora tá indo aí, desculpa, é porque vem umas coisas na mente. Algo que a gente se confunde muito, e é uma coisa que é uma dica para os colegas também, que eu aprendi e fixou. Às vezes a gente diz quando eu ver, né? Mas o certo é quando eu vir, né? É algo que pega muito e cai em prova. Sempre quando a gente for utilizar o verbo ver no subjuntivo, né? Porque ver, na verdade, é o verbo na sua integralidade. Ele não está conjugado, ver, né? O verbo é isso aí, ver. Ele está no infinitivo. Aí, no presente, eu vejo, tu vês, ele vê, né? No passado, eu via, tu vias, eu vi, né? Pretérito perfeito. Eu vi, tu viste, ele viu. No imperfeito, eu via, tu vias. No pretérito mais que perfeito. Eu vira, tu viras, ele vira. Né? A gente não usa, mas é o correto. O futuro. Eu virei, tu virás, né? Eu verei, tu verás, ele verá. E o futuro do pretérito. Eu viria tal coisa, tu virias tal coisa. Aí, no subjuntivo, né? Quando for dar ideia de futuro, aí a gente erra. É justamente o que você diz. A gente diz, quando eu ver. Não. Quando eu vir tal coisa, né? Quando tu virdes. E aí, muitas vezes, é aquela história. A gente fala tanto, escuta tanto a forma errada, que quando a gente vê, eu mesma já fui questionada sobre isso. Eu digo, quando eu vir tal coisa, ou quando tu vires, aí o povo olha para mim e diz, oxe, isso não está errado não, né? Quando eu ver, aí eu vou explicar. Né, que ver é o verbo no infinitivo, ele conjugado no subjuntivo, né?
vai ficar justamente essa forma que a gente acha estranha. Quando eu vir, quando tu virdes. Quem é que diz isso? Né? Raramente você escuta alguém falar dessa maneira. Vamos lá, então, ó. É o mesmo do chegar a casa. Exatamente. Do ir ao banheiro, né? Que a gente diz, eu vou no banheiro, né? É o ir ao banheiro, porque quem vai, vai a, quem chega, chega a, né? Então, vamos lá, ó, gente, vamos começar pela acentuação. A banca tem focado principalmente naqueles casos em que houve mudança, né? A gente sabe que todas as regras, professoras, de acentuação mudaram? De jeito nenhum. Só algumas, né? E aí, cadê a acentuação? A gente vai falar, claro, delas, das regras todas, mas foquem naquilo que a banca tem cobrado com mais frequência, que são justamente as mudanças, certo? Estou passando aqui rapidinho, mas aí depois vocês. A apostila está numerada, vocês veem que página está lá a acentuação gráfica. Pronto. Tu começa falando de sílaba tônica. Pronto. Para a gente entender a acentuação gráfica, né, a gente primeiro precisa entender sobre sílaba tônica e sílaba átona, né? Veja só, o que é sílaba tônica? Né? Aquela pronunciada com mais intensidade. E sílaba átona é a pronunciada com menos intensidade, ok? Mas esse conceito de tônica e de átona só vale para palavras que têm duas ou mais sílabas, né? Por exemplo, a palavra caju, né? Tem duas sílabas, então uma é tônica e outra átona. Toda palavra, toda e qualquer palavra da nossa língua só tem uma sílaba tônica. E as demais são átonas, né? Quando eu digo ó, caju, quem é a sílaba mais forte? O ju. Ah, professora, mas eu acho que é o K. Então pronuncie a palavra colocando a intensidade no K. A palavra, por acaso, é caju? Não é, né? Então, quando você tiver, primeira dica, quando você tiver dúvida com relação à sílaba tônica da palavra, você pronuncie ela, né, mudando a tonicidade para o que você acha que é, aí você vai perceber a diferença. Você só vai errar, quando é que a gente erra nesses casos? Quando é uma palavra desconhecida, quando é a palavra que você nunca ouviu, né, e ela não tem acento, porque se tiver acento, eu já sei que a sílaba tônica é acentuada, certo? Mas nem toda palavra da nossa língua é acentuada. Elas só vão ser acentuadas se elas se encaixarem nas regras de acentuação, né? Porém, mas caju não tem. Exatamente, Márcio. Por quê que caju não tem acento? Porque não se enquadra nas regras de acentuação, né? Então, veja, as sílabas tônicas, né, na nossa língua, ela vai ter uma posição. As últimas sílabas, no caso de caju, ó, o ju a gente sempre vai contar da esquerda para a direita, né? Então, caju tem a última sílaba tônica. Ela é chamada de oxítona. As palavras que têm a última sílaba tônica são chamadas de oxítona. Mas nem toda oxítona é acentuada. Aí é onde entra a regra, né? As palavras que têm a penúltima sílaba tônica são paroxítonas, ó, geladeira, o D é mais forte, e é a penúltima sílaba, né? É paroxítona. E as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica são proparoxítonas, né? Isso tem aí na apostila, tá? Eu não vou descer porque eu quero focar logo aqui no monossílabo. Então, pela posição da sílaba, né, oxítona, paroxítona ou proparoxítona, nós vamos ter regras para cada situação dessa, certo? Mas lembrando, toda palavra da nossa língua vai ter uma sílaba tônica, se tiver mais de duas sílabas, claro, né? Só uma tônica e as demais átonas. Mas quando a palavra só tiver uma sílaba, professora, né? Que for um monossílabo, como é que eu sei se é tônica ou se é átona? Porque no caso dos monossílabos, gente, não vale essa história de pronunciada com mais intensidade, né? Porque só tem uma. Por exemplo, vamos pegar a palavra
Sim, né? Sim é uma palavra monossílaba, só tem uma sílaba. Aí eu pergunto a vocês, pensando no sim, é tônico ou é átono? Se a gente pensar nesse conceito de com mais intensidade e com menos intensidade, como é que eu enquadro o sim? O que é que vocês acham? Márcio diz que é átono. E os outros? Ninguém acha nada? Tá certo, Márcio, tem que achar. E os outros? Ó, Sandra, como é que eu sei, né? Se eu for pensar nessa história de forte e de fraco, eu posso dizer sim, bem forte. Mas eu posso dizer sim, bem fraco. Então, é como eu disse, não cabe para os monossílabos. Então, como é que você vai pensar? Você vai pensar aqui, ó, tá aqui. Os monossílabos átonos são aqueles sem significação. Como assim, professora, sem significação? Que sozinhos não significam nada. Opa, então sim significa. Sim é o quê? É uma resposta, é uma afirmação. Então, sim não é átono, sim é tônico. Sabe o que é átono? Por exemplo, que, ó, de, que, a, com. A gente pensa que com é forte, mas não é assim que funciona. No caso dos monossílabos, nós vamos, pronto, as preposições, os artigos, algumas conjunções, que sozinhos eles não têm significação, né? Os artigos são palavras que acompanham. As preposições, palavras que ligam, as conjunções também servem para ligar. Então, muitas delas não têm sentido sozinhas. Então, são monossílabos átonos. E quem são os tônicos? São aqueles que sozinhos têm significação, só tem uma sílaba, mas significa alguma coisa. Por exemplo, sim, sol, mar, meu, ó, são palavras que têm uma sílaba só, mas têm significado. Então, monossílabo átono são aqueles sem significação. Aí eu dou os exemplos, ó, os artigos, alguns pronomes, algumas conjunções. E os tônicos são aqueles que têm significação. Ah, professora, mas os tônicos não são acentuados, não? Todos? Não, gente. Só vou acentuar quando se encaixar na regra. Aí sim, vem as regras. Ó, monossílabo, eu falei de os tipos, né, da posição, eu estou explicando aqui, tá? E agora sim, eu venho para a regra, tá? Quais são os monossílabos que eu vou acentuar? Somente aqueles terminados, os tônicos, somente aqueles que forem tônicos, as palavras monossílabas tônicas, terminadas em A, E, O. Por que eu não acentuo sim? Porque termina em M. É tônico? É, mas termina em M. Por que eu não acentuo mar? É tônico? É, mas termina em R. Certo? Agora, eu acentuo pá, eu acentuo pós, eu acentuo já, pés. Por quê? Porque se encaixa nas regras de acentuação. Vocês estão percebendo? Então, toda palavra da nossa língua que tem mais de duas sílabas vai ter uma que é tônica e as outras átonas, mas nem por isso eu vou acentuar. Só acentuo quando se enquadrar nas regras. Os monossílabos vai ter os tônicos e vai ter os átonos. Eu só acentuo os tônicos quando se enquadrarem nas regras. Acentua-se os monossílabos terminados em A, E, O, com ou sem S. Tudo bem? Aí vem a questão dos monossílabos que vão aparecer nos ditongos, né, monossilábicos. Por exemplo, tem monossílabos terminados em EI, EL, OI. Professora, mas eu escutei na época da mudança do novo acordo que as palavras que têm os ditongos abertos EI, EL, OI não são mais acentuadas. Escutou errado, não prestou atenção. Perderam o acento nas paroxítonas. Nos monossílabos, elas continuam acentuadas, ó, céu, véu, dói, réis. Ah, professora, então elas são acentuadas pela regra
Dos monossílabos, não. Elas são acentuadas pela regra dos ditongos abertos. Ei, el, oi. Eu continuo acentuando também nos monossílabos. As palavras paroxítonas, as palavras oxítonas, né, que são aquelas que têm a última sílaba tônica. Quando é que eu vou acentuar as oxítonas? Eu sei que caju é uma oxítona. Tem a última sílaba tônica. Mas eu acentuo caju? Não, por que eu não acentuo? Caqui, né? Tem a última sílaba tônica, o qui. Por que eu não acentuo? Porque eu só vou acentuar as oxítonas que terminarem em a, o, em e ens. Por isso eu acentuo Amapá, compôs, reféns, né? Bambolê. Por quê? Porque termina em a, o, em ou ens e tem a última sílaba tônica, tá? Tem que ter a terminação para poder eu acentuar nas oxítonas. Se aparecer, professora, os ditongos abertos, el, oi, nas palavras oxítonas, você vai acentuar também. Herói, troféus, papéis. Por que eu acentuo? São oxítonas, né? E são ditongos abertos. Ei, oi, el. Eu continuo acentuando nas palavras oxítonas. As paroxítonas, ai, professora, as paroxítonas eu nunca aprendi, porque é coisa demais, né? Realmente, é a regra maior que tem. Por que, professora, que é a maior? Porque na nossa língua, a maioria das palavras são paroxítonas. Por isso também, lógico, seria a maior regra. Então, como é que eu vou pensar, né, no caso das paroxítonas? Vou começar falando das duas vogais que a gente não falou, do i e do u. Nós nem acentuamos i e u nos monossílabos tônicos, nem acentuamos i e u nas oxítonas. Então, as palavras paroxítonas, que são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica, certo? Que terminarem em i e u, eu vou acentuar, né? Por exemplo, eu acentuo aqui, bônus. Por que eu acentuo bônus? Porque termina em us. Tá muito aproveitoso as aulas. Oi. As aulas tá muito aproveitoso, tá muito bom as aulas. Ai, que bom, Marcelo, que bom. Obrigada. Vamos aproveitando, Então, bônus. Por que eu acentuei bônus, né? Porque é uma palavra paroxítona, tem a penúltima sílaba tônica e termina em us, né? Então, já sei que i e u eu acentuo nas paroxítonas. E as outras, professoras? As palavras terminadas em L, N, R, X, eu também vou acentuar, lavável, né? Tem a penúltima sílaba, termina em L. Pólen tem a penúltima sílaba tônica, termina em N, então eu acentuo.